Olá, boa tarde a todos. Hoje chegamos mais cedo aqui para essa live do iPop Inglês. E como eu havia informado ontem, tinha colocado na live de ontem, essa live eu vou falar, o assunto vai ser dedicado a como organizar o seu conteúdo para estudar inglês. A gente falou muito aí nas lives anteriores, a gente falou sobre o estudo de ser desmembrado nas 4 habilidades, pensar que o inglês não é uma coisa única, é um todo composto pela soma das partes, assim como a maioria das coisas. Então, você tem a língua, tem alguém que você admire por falar essa língua e que você veja, é uma situação, um status na qual você gostaria de chegar. No entanto, isso que você almeja, essa habilidade que você almeja, na verdade não é uma habilidade única. É um todo composto por 4 habilidades. E cada habilidade requer o seu treino específico. Você, por exemplo, não adianta ficar lendo textos em inglês o tempo inteiro e somente fazer isso, quer dizer, vai te tornar muito fluente em leitura, não tenha dúvidas. Mas, por outro lado, isso vai lhe trazer habilidades na parte oral, no desenvolvimento da sua capacidade auditiva? Não vai. É improvável que isso aconteça. Não tem como, porque você não treina. Então tem que pensar nas 4 habilidades e entender que tem que haver 4 treinos para essas habilidades. Alguns treinos vai envolver mais de uma. São treinos que são simultâneos. Assim como o esporte, entendeu? Você usa o esporte, você treina diversos fundamentos. Um jogador de basquete, por exemplo, ele treina muitos fundamentos, A corrida, o arremesso, enfim, o toco ou o passe. Ele treina diversos fundamentos de maneira específica. Muitas vezes esses fundamentos são treinados em conjunto, É uma corrida junto com arremesso, entendeu? É um salto junto com um toco. Mas ele soma esses fundamentos em um treino específico, mas sendo que cada um deles está sendo treinado ali, pensado especificamente no desenvolvimento para que o todo, seja muito mais eficiente. E com o inglês não é diferente. Tá? A gente tem que pensar que o todo ele é sempre a soma das partes. E pensando nisso, como é que a gente faz isso, A dúvida é, Alessandro, beleza, mas como é que eu coloco essa coisa? Eu não sei estudar, eu só sei pegar um livro lá e fazer exercício. Foi o que me colocaram, que eu sempre aprendi na escola, inglês online, que eu não tenho nenhum professor para perguntar. Funciona? Como vai ser? Bom, olha só, gente. Então vamos começar a desmistificar essas questões. Primeiro de tudo, é possível sim, usando um cronograma, ok? E aprender o inglês sozinho. Digo, você tem algum curso que te dá uma espinha dorsal, e você evoluir sozinho, melhor colocando. Porque você vai aprender, mas não vai aprender do zero absoluto. Você já tem alguma coisa, ainda que não seja o que lhe baixe, mas você evoluir de forma a atingir o que você almeja. E isso é necessário, independente de você estar no melhor curso do mundo, com os melhores recursos do mundo, você tem que ter um cronograma de estudos, tá? Nas 4 habilidades, para você evoluir nessas habilidades, ok? Então vamos lá. Mas e aí? O que acontece? Esses planos de estudo em inglês, eles normalmente causam um certo frio na barriga. O pessoal não está acostumado, não tem um plano, não tem ideia de como bolar esse plano. Não tem uma base ainda mais forte para saber, não, vou estudar por aqui, vou fazer tal coisa. Não conheço a gama de materiais disponíveis. E isso aí gera um temor muito grande. E o que acontece? O cara acaba se perdendo, E nessa coisa que ele se perde no plano de estudo e acaba desistindo de estudar, ele acaba perdendo um monte de oportunidade, É uma oportunidade de emprego, é uma promoção, é uma aprovação, em um concurso qualquer, que requeira inglês especificamente, é um processo seletivo para uma universidade no exterior. Ou seja, são diversas situações que o indivíduo perde em virtude de não ter se dedicado, não ter conseguido levar essa estratégia até o fim, digamos assim, por um longo tempo, prolongadamente. Ok? Bom, mas aí colocando, poxa, beleza, vou seguir essas estratégias, vou fazer o que for proposto, ou proposto por mim, proposto por algum outro professor aí, mas quanto tempo isso vai levar? Bom, quanto tempo vai levar? Primeiro assim, você tem que ter 2 coisas claras na sua cabeça.
Qual é o seu objetivo? O que você quer? E segundo, quanto tempo você tem para, né, em termos de dia de semana, em termos de horas por dia, para executar seus objetivos, para executar essa estratégia. Isso tudo são fatores que você tem, no cruzamento deles, você vai ter vai ter um ponto de interseção que vai levar uma estimativa do tempo que você vai levar para executar esse estudo e para chegar onde você quer. Então pense no seguinte, você quer o quê? Eu quero falar inglês. Para quê? Tem que ter um para quê, tem que ter uma motivação. Porque simplesmente de forma aleatória, sem uma motivação, esse é um dos maiores fatores de desmotivação do indivíduo. Porque você não tem nada a se agarrar a performance. Para quê? Eu quero morar lá fora? Eu quero trabalhar, quero um cargo que eu certamente vou precisar falar com clientes, com colegas, fornecedores do exterior? Beleza. Né? Que seja, eu quero assistir filmes, eu quero séries, eu quero fazer uma série de coisas aí que possam me levar a ter mais diversão, mais entretenimento, que seja, tá? Não tem que ser necessariamente um motivo profissional, financeiro. Pode ser um motivo seu, por prazer mesmo, só quero conhecer a língua para conseguir ou ver os vídeos da plataforma TED, por exemplo, em inglês, ganhar mais conhecimento, conseguir ler textos em inglês, que aumenta o leque de pesquisa, de material, de conteúdo que eu posso ter acesso sem ficar dependendo de tradução nem de nada disso. Todos são motivos nobres e concretos. Então é isso que você precisa, um concreto. Bom, com esses motivos você vai fazer o que eu preciso, Você precisa, por exemplo, para um trabalho. Desculpe, a gente tem essa noção de que você, para trabalhar, precisa estar com inglês impecável, no nível shakespeariano. Não. Trabalho você tem uma certa limitação de conteúdo que você fala. Se você perceber no seu dia profissional, nas atividades que envolvem o trabalho propriamente, você fala sobre basicamente uma quantidade de assuntos limitada. Você não fica falando sobre um monte de coisas, sobre a novela, sobre não sei o que. Quando tem mais intimidade, vira amigo, você começa a puxar assuntos de outras coisas. Mas quando propriamente a questão profissional, os assuntos são mais limitados. E lá fora, normalmente com cliente, fornecedor, você não vai ficar com um papo muito estendido. Você vai falar os assuntos, no máximo vai perguntar se está tudo bem, ou sobre a família e tudo mais. E do mais, os assuntos serão os mesmos, basicamente. Você vai falar sobre um contrato, sobre um prazo, sobre execução, algum imprevisto, adicionar alguma coisa, subtrair alguma coisa, enfim, alguma divergência na execução de alguma coisa. Os assuntos não vão variar muito dentre esses. Então você precisa ter alguns vocabulários, algumas frases, palavras, estruturas que estejam dentro desse mundo. Para isso, por exemplo, pouco lhe adianta você pegar uma página inteira e saber sobre espécies de animais aquáticas em inglês. Isso não vai ser nem um pouco relevante. A menos que você seja biólogo, marinho, aí tudo bem. Mas se você não trabalha, na área de informática, tecnologia, isso normalmente não vai fazer diferença. Se você entender quais são os tipos de filme, cinema e tudo mais, é ótimo para a sua vida no cotidiano. Mas qual é o teu objetivo principal? Não é trabalho? Então foca no que você quer. Depois você, ao longo, já está seguro, ainda que você não tenha alcançado a vaga que quer, mas já está seguro no inglês para isso aí você aumenta o teu leque para as outras coisas que podem lhe dar prazer. Mas foca no que você quer primeiro. Então isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Foco no objetivo, ok? E aí, com esse foco no objetivo, você consegue parametrizar o que você quer. E com o tempo que você tem versus horas, você consegue, eu andei daí um mês, eu andei daqui até aqui. Assim, mais 2, 3, 4, 5 meses eu chego ao ponto que eu quero, porque eu já vou estar dominando essas estruturas assim assado. Então é mais ou menos por aí que vocês têm que caminhar para ter essa exata noção. Não sei se é bem exata, mas essa noção um pouco mais objetiva do tempo que vocês precisam. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos aqui para falar muito sobre isso, mas exatamente sobre como estudar, como organizar seus estudos. Então, assim, tem umas premissas básicas que vocês precisam, antes de organizar isso. Primeiro de tudo, organize o seu tempo. Tá?
Então, assim, você tem que ter o horário, né, já pensado, que seja tem até alguma flexibilidade, mas você tem que ter esse horário na tua agenda ali para você estudar. E não adianta ficar, amanhã eu estudo o dobro. Não, porque não vai. E se fizer, vai fazer mal feito. Então você tem que regular isso diário. Ou só, não tem todos os dias. Eu tenho 3, 4 vezes na semana. Respeite essas 3, 4 vezes na semana. Claro, evidentemente, se ocorrer alguma coisa muito forte, né, mas é um motivo de força maior. Não por qualquer coisa. Ah, hoje eu vou ficar vendo filme e amanhã eu estudo 2 vezes. Não, faço não. Não faça isso. Não faça isso. Dilua. Porque o aprendizado homeopático, ele fixa muito mais. Okay? Então, assim, não adianta acumular. Como eu falei, acumular para estudar num dia só não funciona. Tem que ser homeopático. É como a língua funciona, né, para as crianças, como elas assimilam. Todo dia elas ouvem, elas absorvem um pouco. Não adianta a criança ficar o dia inteiro trancada ouvindo alguém, porque ela pega um pouco. É assim que o nosso cérebro funciona, com língua. E com o aprendizado de forma geral. Aos poucos a gente assimila muito mais. Ok? Então, assim, não mantenha isso. Mantenha essa questão dessa homeopatia. Dilua seus estudos. E tenha foco. Foco, foco, foco. Dedicação, foco. Se está estudando inglês, desliga o celular, deixa o celular longe, bota no modo avião. Ah, mas eu preciso de algum aplicativo. Beleza, vê se dá para usar no computador, entendeu? Mas dê um jeito para não atentar. Ah, só vou dar uma olhadinha no Facebook, no Instagram, já era, meu amigo. Parou alguma coisa ali que te interessa? Um abraço. Um abraço. Quando vê, passou 5, 10, 15, meia hora, 1 hora, teu tempo de estudo já foi. E aí no final você não fez nada. Aquela hora de estudo é para estudo. Mais nada. Mais nada. Não dê atenção a outras coisas. Okay? Se tem uma coisa emergente, né, que você precisa resolver e está te tirando na cabeça, resolva essa coisa e estude na sequência. Não vai estudar com aquilo para martelando, não, porque você não vai resolver teu problema e nem vai estudar com qualidade. Então, foco. Né? Vou separar, já deixei o problema que está me afligindo, já deixei num ponto que dá para segurar um pouco, já resolvi alguma coisa, agora eu vou estudar um pouquinho e quando eu terminar, eu, né, sigo com isso aí. Ok? E assim, estabeleça os ciclos, tá? Estabeleça metas por ciclo. Pô, esse ciclo de 1 mês, em 1 mês eu vou ter aprendido 100 frases novas, 200 palavras, eu vou ter estudado tantas páginas desse livro de gramática, eu vou ter entendido, né, tal e tal coisa que eu tenho dúvida, eu vou pegar tantos podcasts e vou dissecar, eu vou pegar um filme, eu vou pegar várias frases, eu vou repetir, eu vou falar. Você tem que estabelecer o que você quer. E assim, seja razoável, né, no estabelecimento. Não pegar, eu vou pegar o script de 30 filmes, pô, não vai, não tem como. Script de 30 filmes, eu vou ouvir todos eles, vou pegar a legenda, vou estudar, eu falo, não tem como isso. Não é nem saudável, né? Não é saudável porque o desgaste, né, do exercício e o desgaste mental que você vai ter. Não vai ter aprendizado nenhum, vai gerar só estafa, né? Depois disso você não está aprendendo mais nada, vai estar com um problema maior aí. Outro ponto, aproveite todas as oportunidades que você tiver para aprender. Fora o horário de estudo, né, que obviamente é um horário de aprendizado, se você está ali de bobeira, fazendo alguma coisa que não está fazendo nada, está vendo um filminho, bota em inglês. Se tem alguma coisa, você acha que é tranquilo mudar o teu celular para inglês, a língua, mude. Você vai estar o tempo inteiro mexendo em alguma coisa em inglês. Algum aplicativo que você tiver a oportunidade de usar no inglês, né, selecionar a língua, faça, selecione. Tá futucando, viu alguma coisa em inglês, uma palavra, futuca. Né? Tem que ter curiosidade, vai atrás, né? Tenta te lembrar. Qualquer oportunidade, às vezes uma palavrinha bobinha, o que é aquilo ali? Eu vi um anúncio que tá falando um negócio em tem não sei o que em inglês ali que eu não entendi. Dá uma olhada no dicionário para ver o que é. Guarda, porque isso aí pode ser inútil agora, nesse momento, mas lá na frente, eu vi isso aí e tal. Imagina se essa palavra é realmente a questão de uma provinha do concurso aí que você quer fazer. Ou de um texto lá que você tem que interpretar, né? E você tá ali, uma entrevista de emprego, alguma coisa, uma opinião sobre um determinado ponto, é justamente essa palavra uma das que você, né, vai te dar mais segurança porque você sabe o que aquela palavra quer dizer. Então assim, não perca oportunidade, não desperdice nada. Isso aí pode, né, hoje você não pode estar enxergando os frutos, mas para o futuro isso aí pode trazer cada coisa brilhante para você, ok?
E uma coisa que parece óbvia, mas não é. Siga o plano. Se fez o plano, siga, siga, siga. Parece besteira? Não, mas a gente pratica o tempo inteiro a autossabotagem. Você faz um plano, e aí dá aquela preguiça, aquela moleza, e daqui a pouco você vai, e o que acontece? Você não executa o plano. Você muda o plano, porque começa a ter umas ideias, né, mirabolantes em cima da hora. Não, vou fazer assim, vou fazer assado. Uma coisa é adaptar um pouco o plano. Poxa, eu estou pegando uns textos que eu não estou conseguindo, eu vou buscar uns textos de um nível um pouco mais básico. Aí tudo bem, é para dar o resultado. Agora, começa a inventar coisas extraordinárias, né, de outro planeta. Não funciona. Isso aí tem que seguir, né, à risca, direitinho. Fez o plano, poxa, tá embasado, pô, tá legal, já separou o material, segue aquilo. Depois que você acabar aquilo ali, acabou aquele material, você tem outra ideia, aí você faça essa outra ideia, ok? Bom, seguindo o plano. Depois Bom, agora diretamente quanto à rotina de estudos. Rotina de estudos. Você tem habilidades de entrada e saída, né? Como eu mencionei em um vídeo anterior. Rotina de estudos propriamente, agora entrando nela, comece pelas habilidades de entrada. Quais são as habilidades de entrada? Recapitulando o que eu mencionei em outro vídeo. É leitura e compreensão auditiva. Você começa, porque ela te dá subsídios para você desenvolver as habilidades de saída, que é fala e escrita. Então comece a semana pelas habilidades de entrada, porque elas já vão te dar um material, né, uma base para você prosseguir nos estudos durante a semana. Então, agora adentrar minhas sugestões de estudo, né, para vocês, né, seguirem ou mudarem os dias aí conforme a necessidade de vocês. Mas minha sugestão é: comecem sempre a semana por habilidade de entrada. Então a minha sugestão é a seguinte: segunda-feira, começa com listening, compreensão auditiva. Porque segunda-feira é um dia que normalmente o pessoal está mais devagar, né? Final de semana às vezes é cansativo e tal. E o listening é uma coisa que requer um esforço, claro, para compreender, mas menos que pegar um texto pesado para ler. Então você pega um podcast, né? Procura um podcast do seu nível, bota no Google lá, podcast em inglês nível básico, intermediário, o nível que for de vocês. Se já souber escrever em inglês, isso ótimo. Podcast in English for Beginners, for Intermediate. O Google vai te levar 500 sites que tem podcasts bons. Baixe esses podcasts no seu celular, de preferência. Baixe o script. Melhores são os podcasts com script, que vem PDFs junto, dizendo tudo o que está sendo falado. Estude, ouça. Né? Alguns podcasts são monólogos, né? A pessoa só falando frases. Alguns são diálogos, né? Entrevistas. Não faz muita diferença, tá? Nesse primeiro momento. O que você faz? Ouça esse podcast, né? Primeiro ouça ali na íntegra. Depois você leia o diálogo. Ouve junto, né? Ouve lendo. E aí você estuda aquilo ali. O que você não souber do texto, né? Do script, você pega e começa digamos assim, a desembaraçar aquilo ali. Não é? Tradução, pega bons dicionários, começa a estudar aquelas frases. Ok, dissecou toda a parte escrita, aí sim, ouve de novo, né? Que aí você já estudando, anote essas frases, dá trabalho, por isso que um podcast por dia, né, é mais suficiente. Anote essas frases no seu caderninho, as que você não souber, obviamente, e anote uma maneira de pronunciar, como você imagina, né? Ah, não sei escrever o alfabeto fonético. Não, beleza. Escreve ele de maneira, né, portuguesada, que o som, você lembre como é o som daquela palavra. Ok? Estude aqueles scripts, aquelas frases ali. Ok, você já passou, já estudou. Aí o que você faz agora? Ouça o script, ouça a gravação, né, o arquivo, novamente, sem olhar a legenda. E perceba que isso aí vai, nessa quinta vez, né, quinta passada, depois de fazer essas atividades todas, você vai compreender o que está sendo ouvido e vai guardar muita coisa que está ali. E pode ouvir 2 ou 3 vezes, não tem problema. Se quiser consultar mais uma vez para ouvir de novo, o importante é estar aí fazendo isso, ok? Isso é atividade para segunda-feira. Então nota que já tem bastante coisa aí, né? O caderninho, e separe os caderninhos, tá?
uma coisa que é importante eu não falei. O conteúdo tem que estar separado. Se você tem um caderno para listening, um caderno pro reading, né, para leitura, é uma parte do caderno, né? Pode ser para listening, outra para reading, ok? Para vocês não misturarem as coisas. Eu ouvi aquilo ali, mas eu não lembro. Você já sabe que está no caderno de listening, né? Na parte de listening. Então já olha lá, opa, ouvi isso aqui. Então já fica bem tranquilo de vocês terem isso aí em mente, ok? E aí, bom, segundo dia, é a terça-feira, reading. Pegue um texto e leia, ok? Interprete, leia mesmo com vontade de interação, não é ler à distância não, aquela leitura de confronto mesmo. Você vai ao texto para tentar, né, desmembrar o texto. Interprete, anote tudo que for novo, que você não conheça. Faça uso do dicionário se for preciso para algumas palavras. Agora é o seguinte, se for para algumas palavras, né, que está ali destacado, você tem uma noção de um todo. Você percebe que isso aí são palavras pontuais. Agora, se quase todo o texto você está precisando de dicionário, é porque você pegou um texto acima do seu nível. Então está na hora de você, vou dar uma parada, vou selecionar textos, né, que esteja mais de acordo com o que eu sei. Por quê? Mas vou ficar na mesma? Não. Textos que são, por exemplo, nível básico, eles sempre vão ter palavras novas. Né? Até você estar bem fluente no básico, passa textos intermediários. Então não adianta chegar um texto, né, high intermediate, né, lá na ponta do intermediário, se você ainda está nível básico, vai ficar ali na maior parte do tempo, né, catando palavra no dicionário. Então vai ficar horas para ler um texto de 4 parágrafos. Isso não tem muita eficiência. Então pense nisso. Se são poucas palavras, ok. Você já está de acordo com o objetivo do aprendizado. E dissequem mesmo, anote, leia, releia. E pense no seguinte, tá? Essas estratégias, esses caderninhos de listening e do reading, né, vocês vão ter que voltar neles, tá? Não é só ler uma vez e virar página, não. Que é a curva de esquecimento. Você volta. Se tiver algum outro dia da semana que está mais tranquilo, folgado, né, fora o horário de estudo, dá uma olhada lá para relembrar. Que o ideal é a cada, pelo menos, no início você vê mais vezes, e pelo menos depois a cada 30, 45 dias, olhar de novo aquela mesma página, porque naturalmente você vai esquecer. Mas de tanto ver e rever, vai chegar um ponto em que você não vai ter esquecimento nenhum. Bom, quarta-feira é o dia do speaking. Speaking é o quê? Ensaie diálogos. Use as frases do listening, do reading, né, que você fez nos 2 dias anteriores. Esse é o dia de criar. É o dia que você vai ser criativo. Usando essas frases novas, falando todas elas com alguém, se você tiver alguém para falar, para praticar, ou até na frente do espelho. Mas não é falar as frases de maneira aleatória. Tente encaixá-las, né, ou adaptá-las de forma a criar um diálogo. Porque elas começam a fazer sentido para você. Você só repetir frases, né, que não tenham nenhum sentido, não estejam encaixadas dentro de um contexto, elas não vão fazer sentido algum. Agora, se você fizer isso, né, dentro de diálogos, se você encaixar, então, se uma situação que você já viveu, essa frase aqui, ou se eu mudar essa palavra, dá para encaixar, faz sentido. Você começa a treinar e fala mesmo, não só fica só mentalmente, né, pensando na frase, não. Tem que falar, tem que verbalizar. Esse é um dos treinos de speaking. Não é só estar em frente ao estrangeiro, não. Você treina sozinho. Se for do frase do podcast, então, tiver na dúvida, volta no caderninho para olhar como pronuncia. Ou então volta lá na gravação, no arquivo de áudio, para ver a pronúncia e repita aquilo ali. Tem que ser constante. Você vai fixar. Lembra que o todo é formado pela soma das partes. Ok? Bom, quinta-feira. Quinta-feira eu digo que é uma sugestão minha, tá? É uma sugestão de inglês mais tradicional. Aí é o dia que você pega a gramática. Né? Os tópicos de gramática que tenha gerado dúvida. Né? Pode ser nos textos da semana. Ou alguma dúvida que você tem, ou você talvez executou um plano para estudar, né, uma sequência de tópicos gramaticais a ser estudado, faça exercícios. É o dia que você vai dar aquele conforto na gramática para você, ok? Então esse é o dia tradicional, né? Voltar às raízes, né, o que sempre viu na escola, exercícios, tópicos mais obscuros. Então assim, o ideal é que você, né, se esclareça dúvidas que porventura tenham surgido ao longo da semana. Se não, veja temas que você, não tem nada disso aqui não, mas está tranquilo para ler. Então, ou tenho algumas dúvidas em tal uso de tal tempo. Né? Tenho dúvida no present perfect. Vou tentar encontrar como uma maneira de eu entender isso de uma vez por todas.
Aí estudar por onde? Se você tem uma gramática tradicional, uma gramática do Murphy, né, para alunos, ótimo. Mas tem excelentes sites também que tem base gramatical, gratuitos, que você olha e assim, lê em vários. Porque às vezes a explicação de um não é tão clara para você, em determinados pontos, em outros é, e aí o outro site complementa aquela parte que ficou obscura, e aí você soma tudo e consegue, né, ter um entendimento melhor daquele conteúdo. Então tira quinta-feira para se divertir na gramática ali. Aí sexta-feira. Sexta-feira é o dia da escrita. Escreva. Simule um bilhete, simule um e-mail, simule uma carta. É algo que você tenha lido ou vivido durante a semana, ok? Se aproprie das frases antigas, das frases novas. Escreva sem medo, tem que ter intensidade. Se você não tem ninguém, mas eu escrevo isso, como eu vou saber se está certo? Bom, se você não tiver ninguém para consultar, né, que tenha um pouco mais de experiência em inglês, um professor, alguém que seja, né, tenha mais conhecimento, há sites como o Grammarly, né, o Sentence Checker, que eles corrigem essas frases. E muitos têm um período gratuito que você joga lá, ele corrige para você, te dá sugestões de palavras para melhorar seu texto. Então, só botar lá site que corrige a expressão. O Google te dá tudo, gente. Hoje é um espetáculo isso aí, não tem, né, não tem muita dificuldade. E aí você joga lá a tua... Pô, legal, tá assim. E eles são bem confiáveis, tá? Esse Grammarly, esses outros, né? Eles são pagos, mas no período gratuito você tem acesso à mesma ferramenta. Então você joga ali e verifica, né? Tudo isso e consegue, né? Vai revezando, assina um pouquinho cada um, que aí pega pro grátis de todo mundo. Né? Eu conheço, tem uns 8 pelo menos que eu tenho a notícia aí de bons. Né? Mas dá para assinar cada um aí, se tiver, sei lá, 30 dias grátis cada um, você já tem 8 meses garantido aí de site, né, disponível para vocês. Ok? Bom, aí já fechou na sexta, né? Agora, né, passando de sexta, já escreveu, deu uma conferida, e sábado e domingo? Não, calma, gente, também não é assim. Sábado é um dia mais tranquilo. Tá? E o que eu estou sugerindo aqui pode ser inverter entre sábado e domingo, a depender da sua rotina. Tá? Para o final de semana, um dos dias, você aprenda inglês, mas de forma mais descontraída. Nunca deixe de ouvir músicas em inglês, assistir filme e série, né? Aquela tentação de botar dublado lá, esquece isso, não pertence mais a vocês. Né? Tira isso do coração. Bota lá, na pior das hipóteses, você coloca, né, a legenda, né, assiste um pouquinho com a legenda em inglês, um pouquinho com a legenda em português, entendeu? Então vocês conseguem, né, de forma divertida, né, de forma que gere um pouco de lazer, assimilar alguma coisa ou outra. Então assistir o normal com áudio em inglês e legenda em português, pode, cara, quero voltar naquele pedacinho de 10 minutos. Naqueles 10 minutos você volta e só põe sua legenda em inglês ali, que aí você, né, tá ouvindo, já está assimilando alguma coisa e já está vendo como escreve. Então, auxilia. Se quiser anotar, né, é ótimo, sempre é bom. E músicas, né? Músicas, né? Sempre todo mundo tem um cantor, uma banda favorita, pega as letras das músicas, dê uma olhada, né? Cante junto. Ainda que não fique fazendo esse trabalho de tradução, mas pelo menos cante. Né? Olha a palavra, vê como fala e canta, porque isso incorpora, gente. Isso incorpora muito ao léxico de vocês. O vocabulário passivo, fica ali guardadinho. Você não sabe, você não tem a disponibilidade para usar de imediato, mas aquela palavra faz sentido para você, você já ouviu aquilo ali. E o outro dia da semana, né, que um dos dias da semana você vai ter um lazer, e algum outro você vai fazer isso. Se não é porventura fizer tudo em um só e o outro não é nada, ok. Isso é a minha sugestão. Outro dia da semana você já pense nos materiais da semana seguinte. Tá? Quais textos eu vou utilizar, entendeu? Qual áudio eu vou usar. Né? Não precisa baixar tudo, mas pelo menos já deixa lá, né? Deixa separado, porque vai que no dia deu um problema no Wi-Fi, não está baixando. Né? Então é bom já deixar alguma coisa reservada já para isso. Então, assim, a organização é primordial, ok? Dia após dia. E essa sugestão aí é uma sugestão, né, para uma evolução mais rápida, mas pensando em 1 hora de estudo diário, ok? Porventura você tenha mais, não tem problema em aumentar essas sessões. Do tipo, o dia do listening. Pô, tu fizer o listening, mas não quero mais ouvir nada, eu já vou ler alguma coisa, ok. Só não faz isso intencionalmente. Vou dobrar hoje para não fazer amanhã. Isso não.
tem que manter homeopático. Agora, se eu tô com disposição, vou dobrar hoje, mas vou fazer amanhã de novo, ótimo. Você só tem ganho com isso aí. Você só acelera seu aprendizado, ok? Então não deixe de fazer isso, de forma alguma. E assim, é organização. O processo vai fluir naturalmente. Se vocês mantiverem esse pacto, né, com vocês mesmos, de manter essa ação massiva para sempre, executar isso aí e comparar sempre com o que vocês querem, é inadiável a evolução de vocês. É inevitável, não tem como não ocorrer. Como vocês não chegarem a atingir um nível muito alto de língua, né? Falar, vou tornar fluente. O que é fluente? Né? Tem essa discussão. Estão falando porque é atingir a fluência. A fluência, o que é a fluência? Né? Então, para falar sobre o quê? Então, isso é relativo, né? Esse grau de fluência é relativo. Eu, particularmente, não vou nem falar inglês, mas eu acho que todos nós somos fluentes em língua portuguesa. E eu, por exemplo, se eu tiver que conversar com alguém ou ouvir uma conversa sobre dois, né, físicos nucleares falando sobre a... Gente, eu vou até entender uma palavra, não é o que for da língua portuguesa, mas a influência no assunto é nenhuma. Eu tenho que conhecer alguma coisa para falar. Então, assim, influência é relativa, né? Ela também é associada ao seu grau de conhecimento do assunto. Agora, a fluência para falar assuntos cotidianos, você tem na sua cabeça. Não precisa de muito mais, né, que as habilidades mínimas, né, as ferramentas linguísticas mínimas. Agora, achar que aquela fluência absoluta que você vai falar sobre tudo, não, a gente não fala sobre tudo nem na nossa língua materna. A gente fala sobre alguns assuntos que a gente tem condição de falar. Né? Há pessoas que gostam de falar sobre tudo, mas enfim, aí é uma outra história. Ok, gente? Bom, essa live de hoje, tá? Eu tô aqui colocando, vai ficar disponível no meu canal do YouTube, ok? E mais lives aí diárias também, fora o conteúdo aí que eu já posto regularmente. Tô colocando isso aí, e o conteúdo de Business English também vai estar presente no Instagram, ok? Ok, pessoal? Obrigado. Vamos seguir aí, tiver qualquer dúvida, qualquer situação, fiquem à vontade para falar comigo, para, né, mandar mensagem. Estou sempre disposto a responder. Okay? Hoje fiquei muito feliz de uma mensagem de uma aluna, né? Posso dizer aluna, né? Está me assistindo. Pô, ela mandou mensagem 7h pouca da manhã, eu abri, eu falei, caramba, um e-mail de dúvida, respondi na boa, e sorrindo mesmo. Isso aí a gente faz com vontade. Ok, gente? Então, um grande abraço, até a próxima live. Amanhã estaremos de volta aí. Um grande abraço e uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau.